queria agora que você recebesse com muito carinho o apóstolo Leonildo, que vai ser o instrumento de Deus para as nossas vidas hoje. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos aqui presentes e sobre toda a família que está distante, a parentela, para que toda seja salva, amém? Tu e tua casa, diz a palavra do Senhor, que serão salvos. Não só eu, não só você, mas toda a nossa parentela vai se render ao Senhor Jesus. Toda oração que está sendo feita por eles, que nós fazemos para salvação, para cura, para libertação, seremos atendidos. Amém? Então não perca a esperança e continue profetizando, até ver a glória de Deus surgir em toda a sua raiz genética. Onde tiver teu sangue vai ser atingido. Essa é a tua casa, é onde tem o sangue, onde tem o DNA seu, ali Jesus já está presente, porque já começou pelo seu, vai tocar em todos. Então não desista, não desista. Eu sempre digo isso em cada início de culto onde eu vou, porque eu sei que isso é verdade. Toda vez que a gente diz a verdade, ela se manifesta. Nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, que movimentamos pelo que falamos. Então vamos profetizando que vai acontecendo. Vamos gerar os milagres. Eu estou feliz de voltar aqui e rever o Biraci. Dessa vez o apóstolo está mais forte ainda do que estava da outra vez. Está recuperado, graças a Deus, fora de perigo, e já está caminhando mais do que qualquer um de nós aqui, irmão. 14 quilômetros aqui, ou 15, não sei, 15 quilômetros por dia. Quem sou eu para andar 15 quilômetros, hein? Mas nem em Jerusalém, quando eu estou lá andando a pé, eu faço 9 no máximo, não fazendo caminhada, levando o grupo de turista para lá e para cá, eu ando uns 9, mas diariamente andar 15 quilômetros. Quem faz isso, fora o pastor aqui, o apóstolo? Apóstolo, você ainda está o campeão na igreja, não tem nenhum concorrente aí. Quem vai caminhar junto com ele a próxima caminhada aí? Olha lá, tem um candidato lá que vai junto, hein? Olha lá, na última fila, depois o senhor vai ver quem é. O fisioterapeuta está aí. Quem é o fisioterapeuta? Vamos ver. Aí, ó. Está fazendo um treinamento extraordinário, hein, cara? Que tremendo. Se eu tivesse um aluno desse aí, eu ia me orgulhar. Eu comecei também a cuidar, sabe? De uma semana passada para cá, eu comecei a ir para a academia. O negócio, gente, enferruja. A gente tem que sair do sedentarismo. Nós que já passamos aí dos 38, a gente precisa se cuidar, gente. Precisa se cuidar. Precisa ouvir os conselhos dos mais velhos, viu? Vamos seguir esse conselho e vamos botar o nosso corpo alinhado com o que a gente crê. No espírito a gente está bem, né? A mente faz tudo rápido, o corpo é que é lento. Então vamos botar o nosso corpo para acompanhar a velocidade da nossa mente, amém? Então, agradeço de novo o convite da pastora Adriana e Eduardo, que nos trazem para mais essa oportunidade de ministrar numa quarta-feira ao povo mais feliz da terra, povo de Deus, aleluia. Quando eu orava por vocês e por esse culto e ao Senhor Jesus, que é o dono da igreja, de fato, né, apóstolo? A gente é co-servo, cooperador dele. E eu perguntando, Senhor, o que eu ministro ao teu povo? O que eu falo para a tua igreja? O que o Senhor quer dar? Que alimento? E começou a vir insistentemente a palavra pão, 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 pão. Eu falei, quem gosta de pão hoje vai ter pão que só aqui nesse lugar. Pão vivo que desceu do céu, amém? E comecei a orar bastante, intensamente, por este culto e para que o Senhor nos visitasse com sua sabedoria, com as respostas, com libertação, com cura, atendendo as necessidades, atendendo o que o povo do Senhor necessita, que Ele venha em nosso socorro e que Ele também receba de nós o que os céus necessitam de nós. Os céus esperam nossas posições, o céu espera que a gente ande na verdade, o céu espera que a gente creia, e o Senhor também sabe das nossas expectativas. Então ambos estão olhando um para o outro, e cada um esperando que dê aquilo
Cada um está falando, o céu está olhando para a terra e dizendo, eu preciso que você reaja, eu preciso que você me entenda. E aqui embaixo, gente com as mãos estendidas, dizendo, céu nos abençoe, céu nos ajude, abre sobre nós, derrama graça, poder e unção. Na verdade, vamos atender o céu, e o céu vai nos atender. O céu sempre está disposto a nos atender. Já nos atendeu há 2000 anos atrás, quando enviou o Filho e com ele todas as coisas. Então, eu me lembrei de alguns textos que vieram muito forte à mente e fui lê-los com esses olhos, buscando o entendimento do que o Senhor quer e perguntando a Ele. E vou ler o capítulo 6 junto com vocês, que é a multiplicação de pães. E depois, o que acontece depois da multiplicação de pães. Capítulo 6 de João. Morando em Israel, a gente tem o privilégio de visitar lugares. Enquanto você vai abrindo, eu vou contando. E um dos lugares que eu fui visitar, já umas 3 ou 4 vezes, é o lugar da multiplicação dos pães. Eu gosto de sentar ali naquela beira de lago, na beira do Mar da Galileia, e conversar com os irmãos que estão ao nosso lado lá, da multiplicação, o que aconteceu ali, quais eram os motivos. E uma das vezes, essa última vez, eu notei uma coisa interessante, que eu não vou trabalhar muito no texto, só para que Jesus soube a notícia da morte de João Batista, e ele foi e procurou um lugar para ficar sozinho, porque ele queria apresentar a Deus suas orações, ele queria ter o tempo de luto, ele queria chorar, ou ele queria jogar a sua tristeza para fora, porque quando se tem notícia de morte, a gente procura esse desabafo em Deus. Então, João Batista, além de um grande profeta que batizou Jesus, você sabe que eram primos, eles eram família. Então, quando Jesus soube da morte, ele procurou um lugar isolado, e ele foi para a beira do lago, ele subiu um monte que estava do lado, e quando ele quis ficar sozinho, apareceu uma multidão atrás dele. E vendo a necessidade do povo, vendo os enfermos, ele começou a curar, começou a pregar, ensinar, e curou tanta gente aquele dia, e o dia terminou, e ele ainda multiplicou pães, ele serviu a multidão, e quando ele terminou tudo, ele dispensou os discípulos, falou, pode ir, e diz o texto que ele ainda ficou atendendo pessoas, as últimas orações, o pastor que fica no final de culto, ele ficou atendendo os últimos, e depois, quando todo mundo foi embora, quando todo mundo comeu, os discípulos entraram para os barcos, foram embora, ele pediu para ficar só, e ele subiu mais um pouquinho o monte, e aí sim ele teve o seu tempo com Deus. Eu fiquei pensando, que coisa, a prioridade das pessoas tomou o lugar, até mesmo da tristeza dele, até mesmo do momento de prantear, do momento de fazer o rito de funeral, de entrega. Que coisa, nem esse tempo Jesus teve. Foi tirado isso até dele. E ele se doou pelas pessoas. E só depois que atendeu o último, e já tinha uma multidão de 5.000, quando foram embora, então ele foi curtir sua dor. E esse ano foi uma lição, talvez a lição mais profunda que eu vi nas Escrituras, quando eu estudava o texto da multiplicação. Esse texto de João, ele aborda outro aspecto, ele não mostra essa dor de Jesus, ele não mostra esse serviço no meio da dor, esse desprendimento de não pensar em si, pensar nos outros. Mas aqui mostra outros aspectos que eu quero tratar com vocês essa noite. Eu penso que Jesus vai derramar a sua graça no nosso meio, como ele sempre faz. Capítulo 6 diz, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Por que a multidão seguia Jesus? Porque via os sinais que ele operava nos enfermos. Então a multidão seguia Jesus porque via enfermidade sendo curada, via sinais, via maravilhas. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos
E a Páscoa e a festa dos judeus estava muito próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia que o havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Eu não sei quanto de dinheiro seria necessário para satisfazer as tuas necessidades básicas. Eu não sei o quanto de pão precisaríamos ter essa noite para saciar áreas da nossa vida que estão precisando de pão do céu ou de pão da terra, ou de coisas para pagar dívidas, ou de aconselhamento para acalmar a alma. Eu não sei quanto de pão necessitaria, mas Jesus sabe e tem a quantidade exata que a minha alma precisa, ou o meu corpo precisa, ou o meu sentimento precisa. Nem sempre é pão físico, mas o pão simboliza aquilo que provê para a necessidade elementar e básica. Mas eu tenho certeza que tem pão para você hoje. Amém? Não pode ser, talvez não o pão que a gente pensa, mas o pão que Jesus quer dar. Então não seria necessário, ele diz, não bastaria. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mande a multidão se assentar. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, homens em número de quase 5.000 pessoas. Meu Deus do céu, que multidão! E ele recebeu uma oferta naquele dia de 5 pães e 2 peixinhos, e diz: manda o povo sentar, que a provisão já chegou. Só um maluco faz isso, ou então tem muita coisa escondida. Irmãos, é quando você precisa resolver um problema gigante e aparece apenas 0,5% da solução e você já pode se alegrar, porque a solução está ali. Estava faltando 200 denários de pão, ou seja, 200 dias de trabalho para alimentar 5.000 pessoas, mas apareceu não 200 denários, mas apareceu 5, ou seja, eu não sei quantos por cento isso dá, mas o fato é que como Jesus olha, e a gente deveria se alegrar nos pequenos sinais. A gente despreza coisas poucas, a gente despreza moeda, a gente despreza pessoas de pouca aparência, a gente despreza fontes de bênçãos extraordinárias porque elas não têm aparência. André tinha algo em comum, ele conseguiu enxergar num menino, enxergar num algo tão pequeno que possivelmente poderia ser a solução. Essa habilidade nós precisamos adquirir na vida, de ver soluções grandes em coisas pequenas. Se a gente tiver essa habilidade, isso se chama fé. E se a gente desenvolver isso, raramente nós vamos ficar tão ansiosos, tão preocupados, porque ainda não vimos a coisa grande. Aprendamos a olhar, esperar, acreditar, mesmo quando o sinal é tão pequenininho. Elias disse para Acabe, lá no Velho Testamento: vai chover. 3 anos e meio sem uma seca que estava morrendo tudo. E ele diz: vai chover. E diz para Acabe: Acabe, aparelha o teu carro, desce desse monte, vai para a cidade, porque senão a chuva te pega. Mas cadê essa chuva? Ele diz: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma pequena nuvem, para ele já era suficiente. Quando Jesus viu aqueles 5 pães, ele disse: para mim já é o suficiente. Queridos, desenvolve a sua capacidade de ler sinais pequenos e de interpretar que Jesus já está vindo com a provisão, de que já vai ter a solução, mas é só uma pequena nuvem, não importa. Já vi o final, é a luzinha do fundo do túnel. Uma hora vai virar um clarão gigantesco.
Ele, André, teve essa capacidade e Jesus honrou esta fé, porque ele sabia o que ia fazer. Não se preocupe, Jesus não precisa de que você tenha tudo, só o primeiro passo. E depois ele já manda, assenta e descansa. Assenta o povo, descansa. Assenta, descansa. Fica quieto e vai ver o que o Senhor vai fazer. Aleluia. Nossa fé é a nossa âncora segura, é o que nos manda descansar. E Jesus tomou então os pães, havendo dado graça, partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quando eles terminaram, o quanto eles quisessem, até se fartarem, quando estavam saciados, ou seja, não foi medido, não foi ridículo, sabe, cortadinho pequeno, igual a ceia que a gente tem visto nas igrejas aí, cortam tão pequenininho, que é para você pegar, você tem que juntar os dedinhos assim. Eu falo que o pior tipo de ceia é esse. Desculpa se faz assim, mas se faz, eu peço, muda. Sabe por quê? Porque ceia tem que ser profético, tem que ser um pedaço grande. É um lugar que você está profetizando vida e abundância. Aí você dá aquilo, que abundância tem naquilo? Sabe, eu fui 20 e tantos anos da igreja conservadora, e aquela 400 membros, e os diáconos alinhadinhos, uma coisa mais linda do mundo. Parece que eles faziam iguaizinho, ensaiadinho. Levantava o paninho branco, dobrava. Já tinha o prelúdio, pós-lúdio, aquelas músicas bonitas de fundo ali. Tudo certinho. Capítulo 11 de Coríntios era lido. A gente já decorava. Toda a igreja quase que falava de cor. Eu falava o capítulo quase inteiro. Até hoje eu sei por causa da ceia. Né? Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, disse, e vai embora. 11 versículos a gente decorava tranquilo. Porque todo mês fazia aquilo. E aí vinha aquela ceia pequenininha. Aí veio, a gente foi batizado no Espírito Santo, saímos do conservadorismo, e quando fomos fazer ceia, Jesus apareceu no nosso meio e disse, isso não é minha não. Eu quero com pão inteiro grande. Eu quero com abundância, eu quero que sobre bastante, eu quero que coma pedaços grandes, porque eu profetizo abundância de vida, e o meu pão é dado, meu corpo é dado por vós, eu não dei com miséria, eu dei com abundância. Eu falei, opa, mudou. Então agora o pão era feito pelas irmãs, não era mais comprado, o pão era feito com carinho, amassado, o pão era bem preparado, era embaixo de oração, e aquela mesa era diferente, ela era farta, ela era bonita, ela era ornamentada. Quando chegava para olhar para a ceia, você já sentia a unção que estava ali, de tanto que foi preparado com amor, oração, carinho e com abundância. Isso mudou a minha cabeça. Até hoje, eu como todo tipo de ceia, vou em todo lugar, vejo ainda as ceias pequenininhas, mas eu prefiro quando eu vejo aquela mesa farta, aqueles pães grandes, parte na hora, e cada um dá uma bocada ali, gostosa, enche a boca que sobra, e a criançada fica querendo no final. E a igreja dá o amém. Vai mudar a ceia então? Muda e você vai ver a reação que dá na hora da ceia. Nós somos um povo simbólico. Nós somos um povo que se move por muitos símbolos. E a gente tem que entender simbologia. Senão a gente crê uma coisa e profetiza outra. Você crê na abundância e profetiza escassez. Nós precisamos entender a linguagem do mundo espiritual. E a linguagem espiritual, ela vem manifesta naquelas coisas que nós fazemos diariamente. Então é preciso aprender a fazer coisas que vão profetizar a bênção na nossa vida. Por exemplo, se as suas toalhas estão todas rasgadas, se os seus garfos estão com os dentes tudo torto, se os seus pratos estão tudo bicados do lado e com trinca, jogue fora em nome de Jesus. Se o pé da cama é um tijolo, pelo amor de Deus, resolve isso logo. A torneira que está pingando, tudo isso é profecia de miséria. Aquele varal que está podre, a mulher pendura a roupa, cai, você vai lá e emenda de novo.
Troca! Mas pastor, a grana está curta. Só está curta porque você está fazendo isso. Põe as coisas que profetizam bondade e abundância, que vai começar a mudar. Não junta coisa velha, pelo amor de Deus. Isso é um símbolo terrível. Teve um irmão na minha igreja, Deus trouxe uma palavra para ele e falou assim: desocupa aquela garagem que eu te dou um carro. Mas como é que desocupava, rapaz? Ele alugou uma casa, a garagem é minha oficina. Que oficina? É só tranqueira, vai amontoando liquidificador velho, panela que nunca conserta, não tem mais parafuso para recuperar aquela máquina. Ah, mas ganhei uma lava-louça, basta eu arrumar e ela fica boa. Não tem conserto, aquilo é 800 anos atrás. Rapaz, não tem mais uma peça de reposição. Ah, mas essa geladeira, quando eu ganhei, tinha gelo da era glacial ainda lá dentro, irmão. Aprende a linguagem dos símbolos. Então, deixa eu voltar para a mensagem. Estou saindo fora. Mas eu acho que eu estou dentro. Acho que ainda estou dentro. Deixa Deus falar para tirar o que é velho para entrar o novo, aleluia. Nem pão velho a gente gosta, irmão. Quanto mais coisa velha. E Deus tem sempre um maná novo. Deus quer visitar o seu povo, mas desocupa os espaços para poder entrar algo novo. Enquanto você guarda o que não funciona, Deus não vai te dar o que funciona. Olha, foi uma luta para aquele irmão jogar as coisas velhas. O dia que ele conseguiu, o carro chegou em casa. A mulher lutava, ele só trocava de lugar, ele tirava da cozinha, ele tirava os lixos de um lugar e botava no corredor. Depois tirava do corredor, botava mais no fundo. Depois enchia o fundo, ele voltava para a garagem. Ai, que tribulação para ele se livrar do lixo. Mas hoje ele se livrou. E tem um carro bom na garagem. Assim também no nosso coração, tem que tirar os hábitos velhos. Porque tem um Espírito Santo que se renova e é novinho todo dia. Temos que tirar os espíritos velhos, irmãos. Queridos, vamos continuar. Eu nem lembro onde eu estava mais, mas tá bom. 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca, e recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, e sobejaram aos que haviam comido. 12 cestos sobraram. Quantos apóstolos ele tinha? Quantos levou cada um? Quantos cestos levou cada apóstolo? 1 cesto. 12 cestos. No dia seguinte, se alguém quisesse pão, tinha que procurar com quem? Pois é, Jesus já subiu, agora é com a gente. Se alguém quiser pão, tem que chegar para nós e dizer: por favor, minha vida está seca, estou com fome, o que eu faço? Você fala: eu tenho o pão do céu comigo. Jesus subiu e deixou com a gente para eu repartir o que ele me deu. Seja portador do pão do céu. Você tem um cesto sobrando, porque você é a igreja apostólica e os apóstolos receberam para dar continuidade. Amém? Assume a responsabilidade. Nós vamos ter que distribuir a palavra, o pão, o alimento. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia! Sabendo Jesus, pois, isso, e que queriam vir arrebatá-lo para fazê-lo rei, tornou a retirar-se dele para o monte. O povo queria pegar Jesus e aclamar rei. Esse é o profeta, olha, nós estamos tudo de barriga cheia. Qual governo não quer, né? Um homem que distribui comida, que enche, que melhora a economia de todo mundo, que você pode ficar o dia inteiro escutando mensagem e depois ainda ter a comida garantia. Esse é o profeta, esse é o homem, vamos torná-lo rei. Jesus diz: não, eu não quero ser entronizado porque eu lhes dei coisas materiais, tem algo maior que eu quero fazer. Jesus se retira dos aplausos, retira-se da glória humana, retira-se do oba-oba, porque ele também sabe que aquilo ali é passageiro, igual a fome, do jeito que sacia hoje, amanhã pode não estar. Jesus conhece a natureza humana, irmãos. É fácil a gente querer exaltar, glorificar quando alguém nos fez bem.
quando alguém supriu a nossa necessidade. Ficar firme no dia que eu não vejo o pão. Vamos ver o que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte a história muda. Vamos lá. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar e entrando no barco passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e Jesus ainda não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou. Opa, tempestade. Um dia tinha uma bênção, sentado na relva, e outro dia está em cima da onda. Um dia sentado na relva, um dia comendo, e outro dia balançando tudo, tribulando. Aliás, não deu nem outro dia, na noite. Como é que muda, né? Uma calmaria, de um milagre para uma tempestade. Nossa vida é assim. Mas eu tenho uma boa notícia, Jesus veio ao encontro. Aleluia. E o mar se levantou porque um grande vento soprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Aleluia. No outro texto paralelo, se não me engano, em Mateus ou Marcos, dizem, é um fantasma, eles gritavam. Um dia Jesus era o maior provedor, agora é um fantasma na minha vida. Ah, não. Ficou mais claro, comecei a ver melhor. É Jesus. Que Deus sempre nos dê uma visão clara de quem é Jesus. Os irmãos de José subiram ao Egito e José era o governador do Egito. E os irmãos voltaram dizendo, aquele governador é mau. É um homem difícil. Era o irmão deles, só que eles não enxergavam. Às vezes nós vamos olhar para Jesus e vamos também ter dúvidas se ele está com a gente, se é ele mesmo. Até João Batista, irmãos. João Batista batizou Jesus. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu uma pomba descer do céu, o Espírito Santo pousar sobre Jesus. E o Espírito de Deus tinha falado para João, João, você vai saber quem é o Messias quando descer sobre ele uma pomba. O Espírito Santo vai descer em forma corpórea, vai tomar posse de uma pomba e vai descer. Aquele que você viu pode saber que é o Filho de Deus, é o Messias. João viu, João o batizou. João escutou o céu abrindo, e viu o céu abrindo e escutou uma voz dizendo, este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. João escutou, João viu as profecias se cumprindo, tudo. Aí João vai para a cadeia uns dias depois, sob ameaças. Jesus não aparece na cadeia para nem fazer visita, quanto mais para livrar ele. E os dias vão passando e ele está preso. Aí ele junta uns amigos lá e diz, ei, procura aquele Jesus lá que eu batizei. Pergunta se é ele mesmo o Messias. Uai, como é que mudou tanto? Agora é um fantasma. Um homem que tinha tanta convicção, o maior profeta, segundo a boca de Jesus, Jesus disse, não há profeta maior do que João. Dos nascidos de mulher nenhum. Agora, dos nascidos no reino do céu, ele é o menor, porque o menor no meu reino é maior do que ele. Então, os que nasceram do Espírito Santo de Deus, que podem ser profetas e são maiores do que João. Mas eu estou usando João como ilustração de alguém que era conhecedor, tinha todas as profecias, sabia quem era Jesus, mas quando faltou o pão, quando faltou o amigo, quando faltou a liberdade, quando faltou a boa circunstância, mas será que é Jesus mesmo? Como é fácil duvidar em dias difíceis. Como é fácil abandonar em dias que não tem o pão. Em dias que não tem a resposta. Gente, nós precisamos ser crentes, não só quando vemos as coisas darem certo. Quando a gente pega o avião, a gente tem que ver ele até no dia que não pega. Ele está no negócio também.
Amém? Isso é muito importante. Senão a gente vai pensar, um dia eu estou com Deus, outro dia era o diabo? Não. Só porque eu tinha pão hoje é Deus, amanhã não tem é o diabo? Diga, sua vida está guardada em Deus. Então, no dia seguinte, vamos lá, continuar o texto, 22. A multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido a sós, 23. Contudo, outros barcos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comera o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram, eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. O ser humano é muito bitolado. E eu sou um ser humano. Então você está entendendo de quem eu estou falando. A gente pensa que porque ontem Jesus fez com a gente de um jeito, hoje vai fazer igual. Então, se ontem eu fui, orei, e deu certo, e eu fiz uma visita, e foi uma maravilha, e a pessoa converteu, a pessoa não respondeu, sabe, a graça de Deus fluiu. Então, no dia seguinte, rapaz, você precisa de ver como Deus me usou. Ontem eu vou lá de novo, na mesma região, e vou fazer a mesma coisa. E chega lá, nada dá certo. Onde você estava confiando? Você estava confiando na experiência. O povo foi lá naquela região, comeu pão, encontrou Jesus, foi uma maravilha. No dia seguinte, vamos correr para o mesmo local, nós vamos ter a mesma experiência, nós vamos comer pão de novo, vai acontecer. O ser humano é assim. A gente confia na experiência. E a gente quer repetir ela todo dia de preferência. Isso é tão forte que a gente quase sempre senta na mesma cadeira que sentou do culto passado. Você está sentado provavelmente no mesmo lugar que você senta há não sei quantos anos. Eu gosto é aqui, né? Porque a gente tem a sensação de que se a gente fizer a mesma coisa, nós estamos mais seguros. Porque deu certo da outra vez, então eu vou repetir. O ser humano tem um medo de mudanças. E por isso que a gente vai ficando tradicional. A força de tradição vem dos medos de experimentar coisa nova. Pois eu digo, se você e eu queremos experimentar coisa nova, precisamos também agir de uma maneira nova. Precisamos cantar o cântico novo. Precisamos se arriscar a mudar. Você vai ter sempre os mesmos resultados se você agir sempre do mesmo modo. Quer coisas grandes? Dê passos maiores então. Muda a sua fé. Eu estou só usando a ilustração do sentar no mesmo lugar, porque isso aí é só um símbolo de como funciona o nosso metabolismo. Também para as coisas espirituais, também para a forma de ver a vida. Mas não volte para o lugar onde estava, não volte para aquela praia, Jesus já saiu de lá. Jesus já não estava mais lá, nem os 12 cestos, nem a sobra. Teve gente que falou, rapaz, eu vi uma sobra terrível, vamos lá de novo que vai ter mais pão hoje. Os discípulos já estavam em cima do barquinho longe, ó. Estava sacudindo noutra experiência. Estava andando noutras águas. Estava se arriscando a mudar de lugar, mas o povo não quer arriscar mudar. Vamos experimentar o novo, não vamos ter medo. Às vezes o apóstolo vai receber uma palavra de Deus, gente, Deus mandou fazer algumas mudanças, nós vamos para tal direção, nós vamos implantar um modelo MDA. Não, mas nunca precisamos disso antes. Eu não vou fazer discipulado, não. Eu não vou nesse negócio de célula, não. Estou tão acostumado a sair domingo.
Por que o pastor agora quer mais uma reunião? Não é assim não? Eu estava tão bom, ninguém nunca me mandou evangelizar, eu vou quando eu quiser, mas agora diz que tem que sair? Amém? Sai do lugar, irmão. Deixa Jesus movimentar. O mundo é dinâmico, o evangelho é dinâmico, o céu é dinâmico. Só o inferno que é igual. Sofrimento a vida inteira. Fogo e enxofre, isso não muda de jeito nenhum. Amém. Ok, vamos lá. Então, no dia seguinte, a multidão voltou lá para o lugar e, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Líderes, entre nos barcos que Jesus colocar na vossa vida. As pessoas entram depois. Façam os novos modelos e confia. As pessoas vêm depois. A mensagem não é pão da terra. A mensagem é creia nele e ele te levantará. Seu espírito não vai viver uma eternidade numa angústia. Talvez um dia ou dois aqui, uma dorzinha aqui a colar, mas até isso ele é supre, viu? Um dia eu não tinha nada, eu olhei, tinha almeirão no quintal do vizinho, eu pulei e peguei. Foi meu almoço, foi almeirão. Não vou dizer roubado, porque ele nunca proibiu de pegar. Mas eu estou bem. Talvez alguns aqui moraram na rua. Eu morei em Tapera, eu morei em casinha que não tinha como pôr as matas juntas. E talvez alguns não sabem nem o que é uma mata junta de uma casa. Então o vento atravessava entre as gretas das tábuas. E não tinha banheiro. Eu esperava escurecer e descia da palafita, porque o rio chegava quase. Eu descia na palafita, descia embaixo. E catava um balde para me banhar no escuro, esperava para poder ficar pelado, sem ninguém ver. E daí, quando eu subi, dobrava o joelho naquele barraco, ele se iluminava da glória de Deus. E eu nunca senti falta de nada, 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 nada. Eu nem sabia que eu era pobre demais, porque eu tinha uma sensação de que eu estava rico da presença de Deus. Hoje que eu vejo, meu Deus, era uma pobreza aquilo lá. E eu não sabia que era. Glória a Deus, não afetava em nada. Ainda acolhia gente caída na rua e levava para dormir. Do meu lado. Agarrei lá e levei. Quando amanheceu o dia, ele ainda me roubou 10 reais e foi embora. Mas pelo menos aquela noite, ele teve onde pousar. Aleluia. No meio de uma palafita. Aquela noite ele pelo menos dividiu. Eu dividi o meu ovo com ele. Eu não sabia. Mas eu era rico e não sabia também. Porque eu tinha onde hospedar o desabrigado. Eu tinha comida para dividir com ele. E eu tinha o mais importante, que era Jesus. Mas ele só estava de olho nos 10 reais, no ovo e na cama. Ele murmurou. Ele não sabia que a ressurreição e a vida estavam tão perto dele. E por mais que eu falei, ele não... Naquela hora parece que o pai não trouxe ele para mim. Porque a intenção dele era só o material. Mas os que estão com fome espiritual, Deus vai mostrar o caminho, Jesus. Não murmureis.
Na verdade, eu te digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Gente, não vamos morrer, a morte eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu a darei pela vida do mundo todo. Aleluia. O horário avança, eu não vou terminar o discurso lindo de Jesus, você termina, mas eu vou ler o 60, que diz assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro, quem pode ouvir? Esse discurso é duro para os materialistas, irmãos. Isso é duro para gente que não está interessado em Deus ou está interessado no ventre. Duro só é para gente materialista, carnal. Esse discurso é maravilhoso para os espirituais. É uma esperança de ressurreição no último dia. É a esperança de que nossa alma, com ou sem pão, com ou sem roupa, está tudo bem. Com muito ou com pouco, está confortável. É paz. É fuga da tribulação. Isso é o maior discurso. E eles disseram duras discípulos. E eu pena que hoje os discípulos também hoje estão se perdendo, irmãos. Estão amaciando demais. Estão prometendo que não vão cumprir e as pessoas estão se frustrando. Estão dizendo que Deus vai fazer o que Ele disse que não vai fazer. Estavam tentando forçar Jesus a dar de novo o pão e Ele dizia: eu não vou dar, eu já dei, é a minha vida. Por favor, não corra atrás de lugares, igrejas que vão adaptar o evangelho para saciar. Jesus basta. Anda com Ele, confia nele, recebe Ele. Tudo vai bem. Muitos dos discípulos que ouviram isso disseram: duro é esse discurso. Quem é que pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos, agora não era a multidão, eram os seus discípulos que também murmuravam a respeito disso. Ele disse: isto vos escandaliza? Gente, atingiu o pastorado. Não atingiu o povo, não, atingiu o pastorado o discurso. Isso também vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus que desde o princípio que eram os que não criam e quem eram os que o haviam de entregar. Dizia, pois, isso: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com Jesus, o autor da vida. Então Jesus disse aos 12, parece que só sobrou 12, de 5.000 de um dia, quando tinha o pão material, e agora que ele ia dar a verdade, o pão melhor, não ficou ninguém. Por que que é fácil seguir aquilo que aparentemente é bom? Aparentemente, porque também é feito por Deus, mas é só a metáfora, é só a ilustração. E aí a gente segue a ilustração e quer que a ilustração se repita, e quer só o material, e quer forçar Deus a nos dar as coisas. E quando Ele quer revelar mesmo a parte espiritual, a verdadeira, que vai tocar na alma, no espírito, que vai ressuscitar nos últimos dias, que vai fazer com que o nosso espírito seja vivificado e a gente vai andar na atmosfera espiritual e não viver na angústia, quando vai dar a paz verdadeira? Não, esse discurso não. Eu quero ser abstrato demais. Esse mundo espiritual é abstrato. Quer saber é isso aqui, ó. Quer saber o dinheiro. Que coisa horrível.
até discípulos, até apóstolos. No fim sobrou 12. Aí Jesus diz: e vocês? Bora também? Vai ficar alguém aqui essa noite? Amém, pela essa palavra que alguém disse aí. O que Pedro disse? Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Mashiach, o ungido de Deus, o Filho de Deus que viria. É o Senhor, não tem outro. Pode ter discurso bonito em qualquer lugar, mas a vida eterna é só você. E pelo jeito nessa igreja está cheio de gente que pensa como Pedro. Graças a Deus. Eu não quero dizer para você desanimar que Deus não vai solucionar teu problema, Ele vai. Mas o teu maior problema só se resolve. Creia em Jesus. O resto é problema pequeno. Resolve isso e as obras vão acontecer. Porta de emprego abre, pão. Isso acontece. Segundo, isso é posterior. O centro é Ele. O centro é Ele, é o reino dEle. Quando Pedro diz: não, nós 12 vamos ficar com o Senhor. O resto foi, mas esses daqui não. Jesus disse: você que não sabe, Pedro. Eu vos escolhi 12? Pois eu digo, um de vocês ainda é diabo. Diz aqui, ó. Um de vós é o diabo. É um diabo. Porque ele estava falando de Judas. Ou seja, não vai sobrar nem 12, vai ser só 11. Um dia, talvez as pessoas queriam fazer de você um rei. No outro dia você está sozinho. Assim foi com Jesus, assim é com a gente. Um dia no céu, um dia na glória. Outro dia na rejeição. Não se preocupa. Um dia tudo dá certo. Ai, é Jesus purinho. Outro dia um vazio. Outro dia um negócio esquisito. Um abandono, Se foi assim com o mestre, você acha que não vai ser com o seguidor? Acaso você quer ser maior do que o mestre? Ele disse: a mim chamar de Beelzebu, quanto mais a vocês. Então, queridos, segue Jesus. Ama Jesus. Dedica uma vida de oração e confiança tranquilo nele. Creia nele, confia, e o demais ele fará, diz a palavra. Fica de pé, amada noiva. Que o Senhor possa saciar com o pão agora nossa verdadeira expectativa, amém? Eu mantenho os olhos nele e vou ficar assim até o finalzinho. De vez em quando alguém chega e tenta a gente a ser mais famoso um pouquinho. Diz: rapaz, com a sua capacidade era para você estar fazendo mais coisa e crescendo, tendo mais seguidor. Deixa Jesus fazer do jeito dele. Deixa ele estabelecer o número de seguidores na sua vida. O número de eleitores, o número de cliques, o número de amigos, o número de compartilhamento. Hoje você olha lá na sua página, você fala: uau! 500 seguidores. Eu já vi gente que depois falou assim: só foi eu falar umas coisas duras aqui, diminuiu. Não tem nem 30. Daí? Jesus não se preocupou muito com isso, não. Ele falou: eu vou dar minha vida. Quem receber vai ressuscitar no último dia. Não adianta você falar: olha, mas tem outra igreja aí na cidade que está melhor que a Filadélfia. Se tiver um Jesus lá melhor que o Jesus daqui, então você vai. Mas se o Jesus daqui é o mesmo, e eu creio que é Jesus, uma obra tem permanecido. As obras de Deus permanecem. Ela não precisa falar: eu vou modernizar, ser contemporâneo.
normal, mudar estilo de música, mas nunca deixa de crer que o mais importante é a ressurreição no último dia. Jesus disse que a missão dele era me levar, no final das contas, para cima. E ele disse: só vai ir quem permanecer comigo, em mim e eu nele. Esse dará muito fruto. Quem permaneceu com Jesus, aqueles discípulos permaneceram. Depois, uma multidão creu em Jesus por causa deles. Porque eles passaram em teste por teste que Deus queria. Abraão ficou sozinho, irmãos. Teve que se apartar até do seu família Ló. Mas ele passou em cada teste de abandono, teste de solidão. E depois, Deus lhe deu uma nação. Passe nos testes de Deus sem reclamar, sem murmurar, sem dizer: ah, não dá mais para seguir esse Jesus, ah, não vou mais querer ser crente, ah, não dou conta mais de abandonar. Nunca, não faz isso. Passe nos testes e você vai ver de glória em glória o que o Senhor faz, de vitória em vitória. Até a última gota, fica firme, resista até o sangue. Ele tem cuidado de nós. Amém? Apóstolo, que o Espírito Santo ministre agora na profundidade do coração de cada pessoa. A palavra vem para a mente e devagarzinho ela vai descendo para o coração. E enquanto orarmos, o Espírito Santo vai pegar a palavra e agora vai internizar ela em você. E ela vai fazer parte da sua vida, como o pão quando a gente come e passa a fazer parte de nós. Jesus diz que as palavras dele são espírito e vida. Então, de espírito, irmãos, só vai para espírito. Que o seu espírito agora comece a ser tocado pelo Espírito de Jesus, o Espírito da palavra, e comece a gerar vida dentro de nós. Comece a fazer um milagre de vida e encher espaços e arrancar angústias e trazer a vida dele, porque a vida dele é alegria, a vida dele é saúde, a vida dele é paz. Concentra nele que o resto é resolvido. Ele é o centro. Ele é o alfa, ômega, princípio, meio e fim. Espírito da verdade, Jesus, que está nesse lugar. Te agradecemos pela vida de Jesus, na vida do apóstolo Biraci. E a vida transmitida nessa cidade. E encontrou pouso nos ouvidos dessas ovelhas. E eles estão seguindo Jesus e estão, ó Deus, fiéis a esta casa. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que a mensagem da ressurreição e que nunca deixe de ser pregada. Senhor, eu oro para que o milagre da ressurreição e vida aconteça em todos aqueles que frequentarem esta igreja. Que seja uma igreja com um índice altíssimo de pessoas salvas verdadeiramente. Pessoas que vivem pelo céu, pela eternidade, pela ressurreição, por Jesus. Ó Deus, que jamais falte, Senhor, a presença do Espírito Santo que regenera o homem nesse lugar. Senhor, prolonga, Senhor, a presença da tua vida na vida do apóstolo Biraci e dá força e vigor, dá unção de evangelista, de ganhador de almas, de apóstolo, pastor desse lugar. Senhor, a aliança de pastores dessa igreja seja forte, unida, pregadora, Senhor, da palavra que transforma o homem, que salva o espírito do homem e que levanta ele no último dia, Senhor. Sela com teu Espírito Santo todas essas vidas aqui, Senhor. Sela com o novo nascimento, ao qual o Pai o selou para o último dia. Que o selo do Espírito seja o penhor da nossa salvação no último dia. Que quando Deus olhar, Ele procure o selo do Espírito. Fala: esse está selado, esse está selado, esse está selado. Ressuscita, ressuscita os selados. Ressuscita, ressuscita, ressuscita.
Que todos sejam selados pelo Espírito da verdade. E seja esse selo um penhor, uma garantia. Que quando o Pai olhar diz: esse tem o Espírito de vida do meu Filho. Ressuscitado seja dentre os mortos. Levante-se e habite na herança eterna do Pai. Meu Deus, esse será o grande e glorioso evento pelo qual o Senhor enviou o Filho. Que muitos da Filadélfia, ou melhor, que todos dessa igreja sejam ressuscitados no último dia com Jesus. Abba, Pai, nosso Espírito te chama. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. O nosso Espírito quer a tua paternidade. O nosso Espírito quer ser filho. Quer ser filho. Abba, Pai. Abba, nosso Espírito clama pelo Pai. Quando a palavra é pregada, uma onda do Espírito vem sobre nós. Um glorificar, uma gratidão profunda invade nossa alma, nosso espírito. O céu e a terra ficam ligados através de cada um salvo, através de cada um regenerado. O céu e a terra estão conectados pela sua vida. Você é uma escada na qual sobe e desce anjo, trazendo e buscando resposta. Por isso o espírito ligado a Deus é o mais importante. O resto é consequência. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Liga o teu espírito no céu, glorifica Jesus e deixa que os anjos trabalhem para você. Eles são ajudadores dos que herdam a salvação. Você não precisa se preocupar com o pão material, com a roupa material, com a faculdade, com o casamento. Os anjos vão trabalhar para você. Se você tem a marca selada como filho, se você está conectado no Filho de Deus, os anjos sobem e descem, irmãos. Resposta vem automático. É Deus purinho na terra. Agora, desconectado, você vai ter que viver pedindo para alguém. Viver clamando: ora, me ajuda. Conecta. O Filho libertou e vos liberta. Aleluia. Quem aqui ainda não nasceu de novo? Quem aqui ainda não fez uma aliança com Jesus? Quem ainda pensa mais em coisa material do que na terra? Pensa mais no pão da terra do que do céu? Toma uma decisão hoje. Fala assim: hoje minha vida é entregue ao céu, a Jesus, a conexão maior, a necessidade maior, porque um dia nada de coisas materiais vai ter valor, nada vai ter valor, mas a eternidade é bem maior, e a eternidade sim tem muito valor. E eu te chamo agora, se você ainda não tinha feito uma decisão, se você ainda estava tão preocupado, você chega até desviar da igreja por falta de coisa material, eu te peço, vem aqui à frente, fala assim: Senhor, tira do meu espírito o clamor e a murmuração das coisas, e me coloca a fome e a sede do eterno. Quebra o espírito de materialismo, irmão. Judeus que escutaram Jesus, eles todos murmuraram. Discípulos murmuraram e afastaram. Talvez muitos de nós estavam mais concentrados e estão mais vivendo pelo pão da terra. Eu te chamo, venha e renuncia isso na frente. Mostra um ato de humildade diante de Deus. Diga: Senhor, me despojo de maus pensamentos. Eu me despojo. Eu sei que preciso de roupa, sei que preciso de casa, sei que preciso de cargos, sei que preciso de formação, mas não é o centro. Se você quer tirar isso de centro e quer publicar isso sem medo ou vergonha, vem para a gente finalizar esse culto com o quebrantamento daqueles que realmente querem estar à frente nesse lugar. Renuncia. Aquele dia sobrou pouca gente, a maioria foi embora. E Jesus não mudou o discurso para dizer: ei, volta, eu estava brincando, eu vou fazer pão agora, vem cá. Não é verdade? Mas eu convido, se talvez você estivesse lá, você tinha ido embora. Se você é um daqueles, talvez eu tinha saído. Hoje eu falo: hoje eu vou voltar. Hoje eu vou vir. Se 90% dos seus pensamentos e tempo tem sido preocupação e ansiedade com o mundo presente, você precisa
sair do seu lugar e dizer: eu renuncio a esses pensamentos. Se a preocupação sobre um futuro garantido é o quanto você tem de dinheiro, o quanto você está na formação, renuncia. Não que você vai parar de estudar, claro que não, mas o foco na sua alma. Estuda, seja forte, seja grande, não tem problema. E é até uma bênção para você estar em lugares altos e influenciar pessoas. Mas o foco é Jesus. O foco é a eternidade, irmãos. Alguns homens estão vindo aqui, algumas pessoas, eu vejo que são pessoas de muita coragem e conhecem a sua alma, o seu coração, e estão fazendo renúncias por dentro. Não é fácil, é um apelo onde Jesus teve o maior abandono de pessoas. É a única mensagem na Bíblia que você vê Jesus sendo abandonado, é nessa. E é nessa que eu estou dizendo para você: vem para frente. É nessa que eu estou dizendo: muda o foco. E Deus também muda. Deus olha para a gente e fala: agora sim, agora eu posso fazer por você, porque você entendeu. Espírito Santo, eu quero dizer que eu também, muito embora pregando no fervor do teu Espírito, eu quero dizer, Espírito Santo, que muitas vezes eu me pego preocupado com as coisas desse mundo. Eu me pego descentralizado do céu, Senhor, e eu estou somando junto aos meus irmãos para dizer: Senhor, eu estou de pé junto com os meus irmãos. Eu estou porque, Senhor, não é 100% do tempo que eu tenho essa firmeza e convicção. Muitos dias eu abalei já, Senhor, e eu não sei se eu vou abalar, mas eu quero declarar aqui que eu estou de pé com os meus irmãos, e eu estou rendendo a minha vida, dizendo: Senhor, eu não quero ser um buscador de coisa terrena. Eu não quero ser. Me ajude a não ser, ó Deus. Me ajude a ser um homem que, mesmo vivendo na terra, tenha mente no céu. Mesmo tendo que trabalhar e mesmo tendo que produzir, o meu trabalho é fazer a vontade do meu Pai. Me ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Me ensina a focar e não desfocar nem um dia sequer, Senhor. Não que eu precise, eu, como meus irmãos, ser um missionário, ser um pastor. Não, Senhor. Eu posso ser um grande empresário, eu posso ser uma pessoa que tenha negócio, mas o meu coração sabe quem é o meu Senhor, e eu sei a quem tenho crido. Assim como Jó, Senhor. Jó era grande empresário, um grande fazendeiro, mas ele sabia onde estava o foco. Não era no ter, era no ser, era no Redentor. E o Senhor restaurou tudo quando ele compreendeu que ainda mais ele tinha que se focalizar em Deus. Quando ele ainda conhecia só parcialmente: Pai, se for para me te conhecer mais, tira tudo que eu tenho. Se for para me te conhecer mais, se for para me alcançar o poder da ressurreição, se for para matar esse velho homem indeciso, tira, faça-me, arranca o pão, mas não tire de mim tua presença. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Bendito seja o teu santo nome. Envolve com a glória, Senhor. Envolve com a tua glória cada um, cada pessoa, Senhor, que em quebrantamento vem para esse altar. Envolve com glória, envolve com o pão do céu, envolve com o Espírito e palavra de vida. Transforma de tal modo, Senhor, que nós não sejamos mais como murmuradores que reclamam do material, mas que sejamos, Senhor, ricos da tua presença, que saibamos que a vida eterna é Jesus e que vale muito mais a pena. Bendito seja o teu santo nome, no nome de Jesus oramos, amém.